Naquela manhã, o sol entrava pela janela do meu quarto como se tudo estivesse normal. Mas eu não conseguia sentir paz. Ainda estava com a cabeça cheia da reunião de ontem, daquele elogio que todos pareciam levar a sério. Não. Cada palavra de reconhecimento soava como um lembrete doloroso de que, por dentro, eu me sentia falso. Meu peito apertava só de lembrar. Como posso ser bom nisso se nem eu acredito em mim mesmo? Era como se eu tivesse roubado um papel e cedo ou tarde alguém fosse descobrir. Saí da cama no piloto automático, como sempre. Escovei os dentes, tomei café, respondi mensagens. Por fora, tudo parecia funcionar direito. Mas por dentro, era como se eu estivesse andando em círculos, tentando manter uma máscara intacta. Cada passo até o trabalho era mecânico. Eu cumprimentava as pessoas com um sorriso treinado, mas minha mente repetia, sem parar: e se hoje for o dia que tudo desmorona? Foi então que veio aquela memória, clara, cortante. Eu devia ter uns 10 anos, sentado à mesa do jantar. Meu primo tinha tirado nota máxima na prova. Meu pai falou, meio brincando, meio cobrando: e você? Se esforçou bastante? Na época, eu guardei isso como verdade absoluta. Hoje, percebo que foi ali que comecei a acreditar que valia apenas pelo que produzia. E essa voz, ela nunca saiu de dentro de mim. Meu pai sempre dizia que amor vinha com mérito. Não de forma cruel, mas com uma cobrança disfarçada de incentivo. E eu acreditei. A cada nota boa, um sorriso. A cada conquista, um elogio. Mas quando eu errava, e eu sempre errava em algum momento, o silêncio era pior que uma bronca. Foi assim que aprendi. Se eu fizer o bastante, serei valoroso. Se eu falhar, desaparecerei. Na faculdade, isso virou obsessão. Eu via colegas brilhantes e me comparava. Mesmo sendo um dos melhores da turma, eu não conseguia sentir orgulho. Só via o que eu não era, mais rápido, mais criativo, mais confiante. E hoje, mesmo com um bom emprego e reconhecimento profissional, essa sombra nunca me deixou. É como se eu estivesse sempre tentando provar algo para alguém que já não está aqui, ou talvez, para mim mesmo. Foi numa reunião recente que tudo ficou mais claro. Eu tinha feito praticamente sozinho um projeto importante. Quando meu chefe me elogiou publicamente, eu deveria ter me sentido realizado. Em vez disso, senti medo. Medo de que as pessoas pensassem que eu queria me destacar demais. Medo de que descobrissem que eu só tive sorte. E no fundo, medo de ser visto de verdade. Porque se alguém realmente me enxergasse, talvez percebesse que eu não sou tão bom quanto todos acham. Foi há alguns meses que me convidaram para falar numa reunião maior, com a equipe completa e alguns diretores. Era uma oportunidade rara, e eu sabia disso. Mas ao invés de me sentir honrado, senti um frio no estômago. E se eu não for tão bom quanto esperam? E se eu errar alguma informação? E se todo mundo perceber que eu não pertenço a esse lugar? As perguntas rodavam na minha cabeça como um disco arranhado, sem parar. Na véspera da apresentação, mal dormi. Acordava suando com o coração acelerado, imaginando todas as formas pelas quais eu poderia falhar. E no dia seguinte, foi pior. Quando comecei a falar, minha voz tremia. Minhas mãos suavam. Eu via os olhos das pessoas fixos em mim e só conseguia pensar: eles vão descobrir. Hoje é o dia. Em certo momento, simplesmente perdi o fio da ideia. Fiquei ali, mudo, tentando disfarçar, mas não consegui segurar as lágrimas que vieram junto com a vergonha. Foi depois disso tudo que ela veio até mim. Uma colega mais experiente, discreta. Ela me disse baixinho: você tem coragem de admitir suas inseguranças. Isso é mais raro do que você imagina. Na hora, não soube o que responder. Mas aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Talvez eu não esteja sozinho nisso. Talvez essa fraqueza que eu carrego seja de alguma forma também força. Foi difícil, mas eu marquei a sessão. Na verdade, foi um alívio ter alguém para ouvir sem julgamento. Só que antes de entrar, fiquei parado na porta por quase 5 minutos, com o coração acelerado. E se ela perceber que eu não preciso disso? E se eu só estiver perdendo tempo?
Era como se uma parte de mim ainda resistisse à ideia de que precisava de ajuda. Como se admitir isso fosse reconhecer que eu era, de fato, um fracasso. Na primeira sessão eu me peguei falando rápido demais, pulando de um assunto para o outro, tentando encaixar tudo em poucas frases. Até que ela me perguntou: "Você já imaginou que pode ser suficiente, mesmo sem ser perfeito?" Foi como se algo dentro de mim tivesse se partido, mas de um jeito bom. Porque pela primeira vez eu parei e pensei realmente nisso. Seria possível que eu valesse alguma coisa mesmo errando? Comecei a escrever num caderno. No início, as palavras pareciam falsas, como se eu estivesse mentindo para mim mesmo. Mas aos poucos, aquelas frases começaram a fazer sentido. Eu via que estava mudando, nem sempre para melhor, nem todos os dias, mas havia movimento. E por mais leve que pareça, essa diferença foi enorme. Hoje, quando cometo um erro no trabalho, não sinto mais o chão sumir debaixo dos pés. Ainda dói, ainda me deixa desconfortável, mas eu respiro. Reconheço o que aconteceu, assumo minha parte e sigo em frente. E ninguém me chamou de farsante, ninguém me demitiu, ninguém deixou de confiar em mim, exceto eu mesmo às vezes. Tem dias que a velha voz ainda aparece baixinha lá no fundo. Você não é bom o bastante. Mas agora eu sei responder. Talvez eu não seja perfeito, mas estou aqui, estou tentando, e isso é suficiente. É estranho como algo tão simples pode parecer tão pesado por tanto tempo, e depois, aos poucos, se tornar leve. Se você também se sente assim, saiba que não está sozinho. Você não precisa ser perfeito para ter valor. Precisa apenas aprender a olhar para si com carinho. Porque mesmo imperfeito, você é suficiente. E merece acreditar nisso. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.